Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores. Começa agora a terceira semana Rede Pedagógica, a maior e melhor formação para professores. É isso mesmo. E, gente, 100% gratuita e com certificado para todos os participantes que concluírem com êxito essa formação. Eu tenho certeza que você nunca participou de uma formação continuada com tanta gente ao mesmo tempo. Olha só que riqueza de compartilhamento de saberes e de experiências. Até o momento, mais de 80 mil pessoas já se inscreveram para participar da terceira semana Rede Pedagógica, que agora, no mês de agosto, tem como temática brincadeiras e jogos. De 2 a 9 de agosto estaremos juntos todos os dias aqui no Instagram da Rede Pedagógica e também na plataforma de cursos online RPEAD, que é onde você faz a sua inscrição. Olha só, pessoal, lives, transmissões ao vivo com especialistas, mestres e doutores na área de educação aqui no Instagram e videoaulas e material didático para download, inclusive para impressão, na plataforma RPEAD. Inscreva-se para participar e garantir o seu certificado. www.redepedagogica.com.br. Hoje nós temos a nossa abertura oficial e dela participará conosco o professor, escritor e palestrante Celso Antunes. Eu tenho certeza que você já conhece o professor Celso e vai ser um prazer pedagógica com vocês, professor Celso Antunes, na Rede Pedagógica. Vamos chegando, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo à Rede Pedagógica. Estávamos ansiosos pela sua chegada. É claro, professor, aqui todo mundo já lhe conhece. Bom, isso pode ser um bom ou mau indício. Todos conhecem quem, de uma certa forma, prestou um trabalho ou um serviço, mas conhece também quem prestou mau serviço. Espero que seja a primeira alternativa. Com certeza, professor. Você é uma grande referência para todos os educadores do Brasil e também do exterior. Todo mundo, né, que se forma em pedagogia, licenciaturas ou que trabalha na área de educação, certamente já teve a oportunidade de ler um dos seus livros ou de participar de uma das suas apresentações, quem sabe até de encontrá-lo pessoalmente. Eu, inclusive, já tive a honra de estar pessoalmente em uma palestra do professor e para nós é um imenso prazer recebê-lo aqui na Rede Pedagógica. Professor, essa rede, ela é show, é nota 1000, porque aqui só tem professor empenhado, só tem professor que quer fazer diferente, que quer fazer a diferença. Eu me sinto muito honroso, muito honrado e muito feliz com essa oportunidade. E creio que eu não sei como será o amanhã, mas eu sei que ele será como o professor o fizer. Não faço isso como quem defende uma profissão, como defendo a minha profissão, mas faço isso com a consciência de ter passado por países onde a educação está num patamar elevadíssimo e a referência ao professor, seja ele qual for, é uma referência muito expressiva, muito significativa, porque ele planta manhãs, ele renasce esperanças e ele prepara aquele mundo de paz que todos sonhamos e que todos merecemos. Belas palavras, professor. Olha, eu quero anunciar aqui, para quem está chegando agora, que nós estamos iniciando a terceira semana Rede Pedagógica. Professor, a terceira semana Rede Pedagógica, como você já sabe, é uma formação que os professores farão à distância, pela internet, computador, celular. Ela tem carga horária de 80 horas, nós estaremos juntos até o próximo domingo. E ela tem como temática brincadeiras e jogos. E você aqui conosco, hoje, se prontificou a falar um pouco sobre o brincar e o aprender. Esse é o título da sua apresentação aqui na abertura da terceira semana
Rede Pedagógica. Rapidinho, só para o pessoal que está chegando não ficar perdido. Olha só, gente, estamos com o professor Celso Antunes, ao vivo aqui na Rede Pedagógica. Fica com a gente aqui na live. Ainda que você não tenha feito a sua inscrição nessa formação, ao final dessa transmissão, eu vou passar todos os passos e orientações para que você possa se inscrever. Mas o mais importante aqui agora para a gente é a sua presença, é você participar com a gente, deixar o seu comentário, a sua contribuição. Professor, vamos falar então de brincar e de aprender. Qual é a importância, professor Celso Antunes, do brincar para o desenvolvimento global das nossas crianças? Eu diria que não existe a possibilidade de uma aprendizagem significativa e de uma transformação evolutiva para uma criança que não brinca, para uma criança que não dispõe desta oportunidade excelente de estimular as suas inteligências, de propor desafios, de sentir-se desafiada e de vivificar com toda a dignidade o crescimento pessoal. Só uma referência inicial. Anos atrás, eu estava em Helsinki, na Finlândia, um país que é referência mundial pela qualidade da educação que apresenta. E uma noite antes de voltarmos ao Brasil, estava com a minha esposa, Wanda, e ela solicitou a curiosidade de conhecer um restaurante popular. Até então, almoçávamos e jantávamos na Embaixada do Brasil. Para atendê-la, fomos ao restaurante e qual a nossa surpresa ao perceber que, num determinado momento, todas as pessoas aplaudem, todas as pessoas se manifestam, os garçons encostam suas bandejas e aplaudem também. Quando esse cerimonial terminou, perguntei ao garçom, e lá nenhum garçom fala apenas uma língua. Parece que houve um aplauso. O que aconteceu? Eu disse, é que entrou o professor. E indaguei, mas neste país não entram médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, economistas? Disse, claro que sim. E vocês aplaudem? Evidentemente não. Mas por que aplaudem um professor? E ele explicou, esse país, logo após a Guerra Mundial, foi ocupado pela Alemanha. Nós éramos obrigados a falar o alemão e tínhamos que dar aos nossos filhos nomes alemães. Quando deles nos libertamos, veio a ocupação russa. Mudaram os comandos, mas não mudaram as ordens. Éramos obrigados a falar o russo e dar aos nossos filhos nomes russos. Mas quando deles nos libertamos e a paz chegou, a nossa língua voltou. E hoje podemos dar aos nossos filhos aquele nome que queremos e falar a nossa língua. E olhando com uma certa surpresa, aquele professor de um lugar tão distante, de um país tão distante, disse, o nosso país é o que é o país porque tem professores. E não precisou falar mais nada. Porque uma terra que tem professores, tem horizontes, tem esperanças, tem amanhãs. Excelente, professor. De fato, assim, um episódio, né, emocionante, bastante diferenciado, que para nós, professores brasileiros, inclusive causa espanto. Afinal de contas, sabemos que, infelizmente, os professores não são valorizados no Brasil. Não são valorizados de maneira alguma, tampouco ainda o quanto merecem. Porque, de fato, fazem a diferença, escolheram uma profissão que é dolorosa, que exige muito, né, aperfeiçoamento constante, inclusive, que é o que estamos buscando juntos aqui nesse momento, e reconhecimento mesmo. Não temos, o que acaba afetando muito a autoestima do professor e até o seu desempenho profissional, quem sabe até o seu engajamento. E falando das crianças, professor, essa questão do brincar. Muitas das vezes, né, o professor também, principalmente o professor da educação infantil, pode ser questionado. Ora, você estuda tanto, você se forma, faz cursos, pós-graduação para brincar com as crianças?
Como que você vê esse tipo de questionamento? Afinal de contas, a sociedade entende que o brincar seria natural das crianças e que elas não precisariam de um profissional especializado, bem preparado para fazê-lo com elas. É uma ingenuidade comum ao Brasil, mas eu insisto, é uma ingenuidade. O brincar, muito mais do que o recrear, é uma ferramenta imprescindível para desenvolver a autoestima, para aprimorar o autoconhecimento, para fomentar uma aprendizagem verdadeiramente significativa, para o relacionamento interpessoal, para, enfim, descobrir-se como tal. Não há nenhuma possibilidade de qualquer educação se uma criança é privada da brincadeira sob todos os seus aspectos. Agora, evidentemente, brincar não é apenas soltá-la diante de algum brinquedo, mas intervir como adulto, pais e professores, sobretudo professores de educação infantil, para ensinar a brincar e, naquele novo aprender a brincar, descobrir caminhos para estimular a criatividade, para estimular a atenção, para desenvolver méritos e valores, para perceber a importância dos relacionamentos e importância em ser como elemento muito mais importante do que ter. Transformar informações e conhecimento não dispensa jamais a criança e o brincar. Muito bom, professor. E em falando de brincar, em falando das crianças, os adultos, a gente não pode se esquecer, né, dessas diferenças também geracionais. Como que você vê, né, a diferença do brincar, por exemplo, da sua infância e do brincar das crianças da atualidade? Eu me considero uma criatura privilegiada por ter nascido numa família de recursos materiais limitados, onde o brincar era na rua, era enfrentar o desafio de correr, de subir nas árvores, de viver junto aos animais. Enfim, era um brincar profundamente lúdico, sem sequer perceber que naquelas atitudes estamos desenvolvendo a autoestima, a criatividade, o interesse, o relacionamento, enfim, o viver. Eu posso, com plena e ilimitada convicção, afirmar que eu não sei o que eu seria hoje, aos 80 e tantos anos, se eu não tivesse a infância que as crianças do meu tempo tiveram. É bastante diferente, né, professor? Hoje o brincar das nossas crianças, inclusive, está muito imbrincado com a própria tecnologia. Tecnologia é excelente, inclusive é ela que nos possibilita ter esse momento aqui com tantas pessoas juntas, reunidas, apesar de estarem cada quais em suas casas, né? Tecnologia é ótimo, faz parte, deve ser incorporada aos processos educativos, mas muitas das vezes, de fato, as nossas crianças atualmente têm o brincar restrito à tecnologia e deixam de vivenciar outras experiências que podem ser fundamentais para o desenvolvimento. Você poderia falar sobre isso também, sobre tecnologia no brincar? Com muito prazer. Perceba que não existe nenhum remédio, absolutamente nenhum, que venha acompanhado de uma bula. Eu creio que qualquer brinquedo, pega-pega, pegador, qualquer brinquedo, precisaria ser acompanhado de uma bula, de uma pequena explicação, em palavras simples, como deve aquela criança brincar. Eu creio que o maior evento que o momento que estamos vivendo pode nos proporcionar e a inspiração que vai surgir com este período de uma pandemia que nos impõe ficar em casa é dar aos pais e dar àqueles que ficam com as crianças a percepção de este ficar em casa não significa grudar-se apenas, e quando materialmente possível, um aparelho de TV, mas aprender a conversar, a desenvolver sentimentos,
a perceber valores, a se relacionar. Se qualquer família, por mais humilde que seja, abrir um espaço, eu poderia dizer diário, ou dia sim, dia não, dar a esse espaço um nome, hora da família, outra qualquer, desligar a televisão, desligar o computador e conversar, e ouvir, e ver aquelas crianças escreverem o seu mundo, a sua realidade. Meu Deus, eu não tenho nenhuma dúvida que se essa iniciativa fosse um dia tomada, provavelmente essas crianças de hoje, ao serem pais amanhã, farão das crianças de amanhã esse mesmo momento, desta hora sublime, deste momento inspirador, de transformação, criatividade, valores, enfim, de realmente descobrir-se e descobrir o outro. Excelente colocação, professor. Afinal de contas, nós, educadores, sabemos a importância, né, da brincadeira, dos jogos, para a socialização na família, na escola, na sociedade como um todo, né? E o brincar também faz parte da subjetividade da criança. Professor, o professor, né, que está lá na escola, naquele corre do dia a dia que não é fácil, que precisa elaborar o seu planejamento. Como que você orientaria os professores que estão participando aqui conosco da rede pedagógica? Aqui na rede, professor, no Instagram, somos mais de 630 mil educadores. E aqui nessa transmissão, no momento, temos mais de 6.500 pessoas ao vivo. E todos eles, de fato, buscam uma orientação. Como que o professor pode incluir no seu planejamento o brincar, as brincadeiras no espaço escolar, de forma bastante apropriada, com objetivos? Eu diria que 2 passos iniciais são imprescindíveis. O primeiro passo é o professor brasileiro, diferente do que ocorre em países onde a educação está mais avançada, libertar-se da ideia e da tolice de que a aula expositiva é a única maneira de dar aula. Evidentemente que é uma maneira de dar aula. Mas é insuportável para uma criança, para um adolescente, horas e horas, ver no professor aquilo que ele pode acessar com um toque de mouse, aquilo que ele pode constar num site de busca. Então, eu tenho trabalhado muito em mostrar ao professor outras formas de dar aula, onde o aluno convive com grupos e aprende estratégias para pensar, para, de uma certa forma, criar, de uma certa forma, desenvolver sentimentos de valores. Então, o primeiro passo seria romper esta muralha intransponível da aula expositiva para descobrir outras maneiras de dar aula. E isso, naturalmente, não é nem um pouco difícil e não envolve nenhum custo, se não realmente ter intenções de semear um novo amanhã. O segundo passo, importantíssimo, é o professor ter consciência que ele é membro de um corpo e que ele tem, na sala de professores, um verdadeiro laboratório de experiências que raramente se trocam. Ora, meu Deus, existem professores ali que são excelentes no processo de avaliação, outros são admiráveis em com ternura manter a disciplina, outros são extraordinários em associar aqueles conteúdos, a vida que se vive, o futebol que se joga, os carros que percorrem, mas não trocam. Não existe aquele intercâmbio. Então, muitas vezes, ao percorrer escolas acompanhados de diretores que me fazem a honra de uma visita, eu vejo sala do corpo docente e eu penso entristecido que aquele é um laboratório muito mal explorado, onde não se trocam saberes, onde não se aprendem um com o outro, onde não se desenvolve um relacionamento para plantar o amanhã, para transformar o aprender a ser em aprender a ser para o outro também, em desenvolver, enfim, as habilidades socioemocionais e tudo mais, quanto a nova educação pode proporcionar.
Muito bom, professor. Inclusive, muito bom também que você tenha mencionado não apenas as crianças, como também os adolescentes. Afinal, muitas das vezes, no ambiente escolar, na família também, à medida que a criança se desenvolve, ela começa a ser privada do direito de brincar. Olha, você não é mais criança, para de brincar. Ou até mesmo na transição da educação infantil para o ensino fundamental, de forma muito precoce, as crianças são convidadas a se comportarem como adultos, enquanto ainda são crianças e ainda estão em pleno desenvolvimento. Professor, brincar é coisa só de gente pequena? Eu diria que não existe um único grande cientista que não brinque. Eu tenho como referência Einstein. Quem buscar uma fotografia de Einstein o vê colocando a língua para fora da boca, tal como faz uma criança. Aquela altura de sua vida já era portador de prêmios internacionais, de reconhecimento mundial, mas nunca abdicava daquela ludicidade, daquela vontade de brincar. E eu mesmo me lembro que se foi possível alcançar os livros que escrevi, os países do exterior em que fiz palestras e que muito me honram, é porque brinquei, saltei, superei desafios, fiz muitas vezes de vassoura, cavalos imaginários, e assim dei oportunidade de fluir esse campo e esse mundo. Por isso, a hora que realmente o professor se socializar como uma equipe, e a hora que as crianças voltarem a perceber que a aula pode ser uma brincadeira, através, naturalmente, não daquele sentido apenas lúdico, mas daquela indução à aprendizagem, pode ter certeza, estaremos dentro deste mesmo país, com este mesmo povo, mas com um olhar para o amanhã muito mais sereno e muito mais seguro. Excelente, professor. E olha, pessoal, a terceira semana Rede Pedagógica é um convite à formação continuada de vocês, professores, educadores e famílias que nos acompanham aqui na Rede Pedagógica, mas é também uma oportunidade para você vir construir o conhecimento de forma colaborativa. Nós vamos nos divertir muito durante essa semana. A gente vai brincar também para que você, professor, possa entrar no clima. Afinal de contas, quando você se prepara para atender melhor o seu aluno, você também está em desenvolvimento. E você, educador, pode se desenvolver por meio do brincar também. Então, fica ligado aqui na Rede Pedagógica. Durante toda essa semana, nós vamos lançar desafios, brincadeiras, para que vocês, professores, possam ter uma semana animada, produtiva, mas também muito divertida. E você, professor Celso, está convidado a participar com a gente aí dos outros dias da programação. Teremos aqui especialistas, mestres e doutores trazendo temáticas relacionadas às brincadeiras e jogos na sala de aula, na escola, mas certamente, gente, não será mais uma formação na sua vida, vai ser uma experiência diferenciada e nós convidamos todos vocês a ajudarem na construção dessa formação. Professor, em se tratando de direito, né? Vamos ter uma conversa séria aqui agora. Brincar é um direito que está estabelecido, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E também brincar na nossa normativa, né, na Base Nacional Comum Curricular, está expresso que brincar é um direito de aprendizagem. Como que você vê o brincar como direito? E também, você acredita que as escolas, as famílias e a sociedade como um todo têm respeitado o direito da criança e do adolescente de brincar? Eu gostaria de poder citar exemplos de escolas que conheci, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, onde efetivamente existisse um brincar vinculado às relações interpessoais, vinculado à criatividade, vinculado a estímulos das inteligências e tal. Percorri este país como poucos outros tiveram a oportunidade de percorrer. E a unicidade que se encontra é de aulas expositivas e aulas expositivas que se repetem
E volto a insistir, no momento em que a informação está no toque de mouse. Ora, meu Deus, se qualquer adulto quiser, em qualquer momento, saber algum dos conteúdos que aprendeu quando criança ou adolescente, ele não precisa outra coisa, a não ser, evidentemente, digitar uma palavra. E, no entanto, o brincar é aquilo que se torna inesquecível. É o desafio para crescer, para perceber. Apenas uma breve experiência. Numa ocasião, fui levado a visitar uma creche institucional onde bebês, crianças até 3 anos, ficavam. E a coordenadora queixou-se para mim de que aquelas crianças ficavam muito tempo imobilizadas. Eram alimentadas, mas até por uma questão de segurança ficavam restritas ao berço. O que eu faria para poder diminuir um pouco aquela solidão desse isolamento? Eu disse, você sabe o que é um mobile? Se você colocar em cima de cada berço algumas tiras de papel ou de pano de cores diferentes, e aquela criança no seu isolamento tocar naquilo e ver aquilo se movimentar, e eventualmente com alguns sinais, ver algum ruído, aquilo muda de uma maneira incomensurável aquele isolamento da criança, porque ela está, de uma certa forma, participando. 3, 4 anos depois, já nem lembrava mais dessa experiência, que foi um momento fugaz na minha vida, quando cruzei com a educadora que a coordenava e perguntei pela instituição, e ela, com um sorriso, disse, não precisa mais existir. Diminuiu de uma maneira considerável as crianças paralisadas com um simples brinquedo de olhar e de fazer um sentimento. Agora imagine, então, uma boneca, imagine, então, uma cozinha de mentirinha, imagine, então, um passeio pela criatividade. Ah, isso seria uma infância que se perpetuaria com a criatividade para todo sempre. Muito bom, professor, de fato, né? Muitas das vezes a gente fala sempre isso aqui para os professores da rede, que não precisa ser caro, não precisa ser complexo. A criança brinca até sem brinquedos, é claro, com a imaginação, né? Os jogos, as brincadeiras, o faz de conta. Os professores também utilizam, você sabe disso, né? Pela sua experiência em visitar escolas, utilizam muitos materiais reutilizáveis e, brincando com esses materiais, ensinam também sobre sustentabilidade. Professor, é o simples que funciona, não é verdade? Mas, sem dúvida, eu até sugeriria, eventualmente, uma pequena experiência, né? Reunisse tampinhas de garrafa que, de uma certa forma, são descartadas logo depois do seu primeiro uso. E, junto às crianças, colocasse-as num espaço, provavelmente sobre um pano, um tapete, e disser, olha, temos um brinquedo para vocês. Não pode colocar na boca. Vocês podem brincar. E, imediatamente, aquelas crianças transformarão em professores, mostrando que com objetos tão simples, de custo literalmente insignificante, de uma certa forma, estão percebendo e desenvolvendo processos de criatividade. E aquelas tampinhas viram carrinhos, viram pessoas, viram mesas. E se por acaso o adulto que comandar disser agora chega, haverá aquele lamento de quem estava aprendendo a brincar. E muito mais do que isso, estimulando os neurônios para todos os fundamentos de uma verdadeira significação. Portanto, são coisas simples. O que, lamentavelmente, me preocupa muito é que quando um profissional de engenharia, de medicina, de saúde, enfim, de uma área qualquer da atividade funcional, se forma, ele é obrigado a estagiar com profissionais que, de uma outra forma, desenvolve aquilo que ele ocorre. Então, existe o chamado estágio supervisionado.
Aquela enfermeira não vai aplicar a injeção sem ver enfermeiras aplicando injeções e sem exercitar em laranjas ou outras coisas mais. E, no entanto, no Brasil, o estágio do professor é um estágio muito frágil. Muito frágil. Eu, como fui diretor de escolas, recebi centenas de professores dizendo: professor, a minha prima está terminando faculdade, precisa fazer um estágio. Tadinha, ela não tem tempo. Se eu trouxer a papelada aqui, o senhor assina? Eu digo: filho, jamais assinarei. Mas se ela vier me procurar, eu tenho alguns professores excelentes que pedirei a ela que os assista por alguns minutos. Naqueles momentos práticos, efetivamente, ela está aprendendo o que anos de conteúdos conceituais da faculdade talvez não lhes tenham ensinado. Então não é difícil, não é caro, basta apenas querer e acreditar que amanhã pode ser muito melhor. Excelente colocação, professor Celso Antunes, aqui na Rede Pedagógica, falando da importância, né, do estágio supervisionado na formação inicial dos nossos educadores, para que, de fato, eles possam aprender com outros educadores mais experientes, que têm desenvolvido um bom trabalho em sala de aula. Afinal de contas, nós todos sabemos disso, né, gente? Que na teoria, muitas das vezes, é bem diferente da prática. E nós vamos aprender mesmo, nós vamos nos tornar professores de verdade, no dia a dia ali da escola, passando por experiências e por desafios. Professor, por falar em desafios, algumas das perguntas que recebemos aqui nessa live agora é o desafio de mostrar para a família que a criança pode brincar na escola. Porque muitas das vezes os pais não compreendem quando a brincadeira e o jogo é incluída no planejamento de sala de aula, no planejamento escolar. A gente sabe, tem muito pai, tem muita mãe, tem muita família que confronta a escola e os professores com aquela frase clássica: eu trouxe o meu filho para a escola para aprender, não foi para brincar não. Brincar, ele brinca em casa. O que você acha disso, professor? Eu me lembro de uma citação de um grande escritor inglês, George Bernard Shaw, que disse uma ocasião: a minha educação jamais foi interrompida, senão quando tive que assistir aulas. E o que ele queria dizer com essas afirmações? Que a educação dele, na hora do intervalo, na ludicidade do brincar, do correr, de se desafiar, de enfrentar desafios, havia um contexto de aprendizagem inexcedível, imenso. E isto se reflete na maneira como se desenvolvem os sistemas educacionais em países mais avançados. No Brasil, infelizmente, ainda prevalece aquela mentalidade expositora. E volto a repetir o que já disse. Num país onde existe um Google, onde existem sites de busca, o professor fica repetindo coisas que aquele aluno de forma alguma vai utilizar, se não para se submeter a uma prova, reflete que o caminho para o novo amanhã não custa caro, não é difícil, é apenas renovar-se em si mesmo. E eu nunca hei de esquecer uma breve passagem da minha vida, muito marcante. Eu estava num supermercado, fazendo algumas compras, preocupados com a pressa, correndo ali, quando no final daquele espaço onde eu estava, havia uma menininha de 4 a 5 anos. E paralisado pela emoção que a infância nos desperta, parei as compras e comecei a olhar para ela. E fiquei pensando: 4, 5 aninhos, uma vida inteira para viver. Vai aprender, vai correr, vai brincar, enfim. Estava naquele monólogo quando eu fui atingido pela impressão de que aquela criança estava tendo um surto, um ataque. Porque, num repente, ela começou a bater freneticamente os pés e, de repente, disse: mamãe, a minha professora, mamãe, a minha professora está entrando no supermercado, mamãe. E eu pensei: para aquela criança, nenhum atleta, nenhum prêmio Nobel, nenhuma figura de proeminência nacional
receberia a felicidade daquele gesto. E quando, marcado por essa lembrança, voltava para casa, levando as minhas compras, fui comigo mesmo falando, que coisa engraçada a vida. Deus poderia fazer deste pobre pecador qualquer coisa. Poderia fazer um engenheiro, um arquiteto, um mecânico, um pedreiro, um motorista, mas diante de tantas escolhas, me deu a mais linda, a mais nobre, a mais bela, aquela que, de uma certa forma, faz todas as outras. E entrando em casa, apoiei a sacola de compras sobre a mesa, ergui os olhos para o alto e com a voz entornada pela emoção pude dizer: obrigado, meu Deus. Eu sou um professor. Emocionante, professor, essa história, né? Obrigada por compartilhá-la conosco aqui na Rede Pedagógica. Eu tenho certeza que todo mundo que está com a gente aqui nessa transmissão também se emocionou, assim como eu. Professor, você falou aí, né, de recreio e de fato, né? Não sei como se chamava na época que você estava na escola. Na minha escola era recreio. Hoje em dia o pessoal, até para ficar mais sério, colocaram um nomezinho de intervalo, né? Então tinha recreio, intervalo, o momento antes da aula começar, o momento depois que a aula termina, que as crianças estão esperando as famílias buscarem na escola, né? Como que você vê esses momentos fazendo parte do processo educativo? O professor, ele deve participar desses momentos, ele deve interferir, ele pode algumas vezes participar e interferir. Como que é isso? Para você, aqui nessa temática do brincar. Eu costumo dizer que geralmente não existem boas respostas, senão quando existem magníficas perguntas. Eu acho essa pergunta magnífica. E eu creio efetivamente que o pátio da escola, seja escola pública, seja escola particular, principalmente nas séries iniciais, é um espaço de aprendizagem extraordinário. Extraordinário. E os professores deveriam, de uma certa forma, pelo menos aqueles mais ousados, aqueles que têm mais perspectivas de que estão plantando um outro amanhã, deveriam de vez em quando ir ao pátio na hora do intervalo, ainda que por alguns minutos, para conversar, para ajudar a brincar, para ensinar brincadeiras. Veja, fazer daquele pequeno momento um momento inesquecível. Eu, quando ando pela cidade em que moro, às vezes cruzo com alunos que foram meus alunos, dos quais, evidentemente, eu não me lembro. Tinham 9, 10, 11, 12, 15 anos, hoje são adultos, envelhecidos. Mas em alguns momentos eles me reconhecem. Geralmente nessas horas quase me esmagam no abraço. E dizem às vezes até trêmulos: Celso, jamais esqueci os intervalos em que nós brincávamos. E naquele momento, eu sinto. Alguns até diziam: Celso, gostava da matemática que você dava. Nunca dei matemática. Esqueciam o conteúdo conceitual que eu trabalhava. Mas não se lembram de mim pelos afluentes do Rio Tocantins, mas pelos momentos lúdicos de brincadeira, pelas aulas não expositivas competitivas, por, enfim, um processo que levava a crescer e ser. Eu quero repetir, eu não sei como será o nosso amanhã, mas ele será como o professor o fizer. Muito bom. De fato, é o que fica na nossa memória, né? Nossas memórias afetivas, elas estão relacionadas justamente às relações que a gente estabelece na sala de aula, em outros ambientes de aprendizagem. Então, o professor Celso Antunes está aqui respondendo perguntas que recebemos a respeito da hora do recreio, da hora do lanche, da hora do intervalo. Professor, não corre só para tomar o seu cafezinho, não. Se enfia no meio da criançada, para conhecê-los, como eles se comportam fora de sala de aula, para participar, para intervir.
certamente esse momento é um momento muito apropriado para que você possa fazer análises, diagnósticos e, ó, para que você possa brincar também, desprovido aí de toda a análise conceitual da pedagogia. É para entrar no meio da criançada, não é isso, professor? Indiscutivelmente, indiscutivelmente. Se eu, ainda hoje, tivesse as funções que tive de diretor de escolas e tivesse que selecionar professoras ou professores que eu quisesse que realmente fossem de uma significação imperdível para amanhã, eu começaria perguntando como foi a sua infância, o que você prefere fazer na hora do intervalo, qual tipo de fundamento que você pode aprender com os colegas? Porque realmente, efetivamente, o professor que convive com a criança, que brinca e que, de uma certa forma lúdica, mostra que não há brincadeira sem regras e que as regras de quem brincam são as mesmas regras que mais tarde permite que o trânsito anda, permite que a paz exista. Então, podem ter certeza, isto, de uma certa forma, seria significativo. Eu não sei como será o nosso amanhã, mas eu sei que ele será da maneira como as nossas professoras, corajosas, estimuladas, animadas, cuidarão da infância naquele bendito sacrossanto instante que é a hora do recreio, que é a hora do verdadeiro aprender. Muito bom. Muitas das vezes, né, os professores, né, quando se aposentam, não sei se aconteceu com você, professor, sentem saudade do barulhinho das crianças brincando na escola, porque de fato traz memórias muito interessantes. São memórias que remetem também, né, à nossa infância. E isso é falar de desenvolvimento integral do aluno. E, professor, sei que você também pode contribuir muito aqui para esse diálogo com os professores da rede pedagógica no que diz respeito ao desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos. Nós sabemos que, desde que a escola está aí, a pedagogia também, deveríamos estar preocupados com isso. Mas agora, com a nova Base Nacional Comum Curricular, muitos professores voltaram os olhos de forma mais atenta para essa questão do desenvolvimento de competências socioemocionais. Como que o professor pode utilizar brincadeiras e jogos para o desenvolvimento dessas competências, professor? E qual a importância delas? Eu diria que a importância é crucial. A importância é crucial. Agora, se o professor, se a professora observar os alunos no pátio, na hora do intervalo, na hora do recreio, independente da idade deles, e quando a aula recomeçar, aula tradicional, 5 minutos, 6 minutos, disser, olha, eu aprendi uma coisa fantástica. Eu vou dizer, daqui a alguns minutos, o nome de uma aluna. Mas eu fiquei admirado como ela é capaz de fazer amigas, como ela brinca com todos, como ela sorri. Talvez ela vai ficar até um pouquinho chateada de dizer o nome. Mas vocês não me levem a mal, eu fiquei tão encantado que eu queria homenageá-la. Eu vou pedir para ela ficar de pé um minutinho, eu quero aplaudi-la. Maria Alice, aquela criança assustada, olha e levanta e jamais esquecerá suas relações socioemocionais. Ela foi cumprimentada não porque tirou 9 ou 10, mas ela foi cumprimentada pelas amizades que ela fazia, pela brincadeira, pela, enfim, aquela sociabilidade que ela apresenta. E veja, por favor, dentro de um casal harmônico, de pessoas que convivem muito bem, que educam com muito fervor os seus filhos, se isso ocorre apenas com pessoas que ganham altíssimos salários, se a felicidade, afinal de contas, só entra em palacetes, a felicidade, às vezes, está em favelas, em barracos, mas está na força desse sentimento de solidariedade. Por isso que eu faço do meu falar e o meu slogan de sempre. Não sei como será o nosso amanhã, mas sei que ele será
como os nossos professores o fizerem. Muito bom, professor. Professor Celso Antunes, aqui na terceira semana Rede Pedagógica, falando da importância do brincar para o desenvolvimento integral dos nossos alunos e, em especial, para o desenvolvimento de suas competências socioemocionais, que também é responsabilidade do professor, da escola e da comunidade escolar. Aprender a ser, aprender a fazer. Professor, esses pilares da educação foram propostos, né, há algum tempo pela Unesco. Ainda estão de pé, professor? Eles deveriam estar. Não foram propostos como opção. Eles foram uma designação. Eles foram desenvolvidos pela Unesco. E eu sinto que hoje, se você perguntar para 10, 12 professores experientes de qualquer nível, que pilares são esses? Eles poderão até mencionar a Unesco, eles poderão até mencionar o PISA, mas provavelmente esquecerão e não são culpados por esquecerem. Agora, veja, por isso mesmo que é óbvio que você sabe que a sua rede trabalha nisso, mas que eu não posso terminar a minha participação sem dizer o papel do professor, o papel da escola é aprender a aprender, aprender a se relacionar, transformar o saber em fazer para ser mais. Isso é tudo. O resto é quase nada. Muito bom, professor. De fato, muitas das vezes a gente se esquece, pensando assim, já faz muito tempo, isso é antigo, está ultrapassado. Mas a bem da verdade é que nós ainda nem conseguimos desenvolver esses 4 pilares que foram propostos, né, pela Unesco: aprender a ser, a fazer, a aprender e a conviver. Todos os dias a gente vê pela imprensa, pelas experiências que são compartilhadas pelos professores, o tanto que a nossa sociedade ainda precisa aprender a conviver em contraposição a uma outra cultura, né, professor, que infelizmente também existe na nossa sociedade, que é o ter. Ter, e muitas das vezes esquecendo, né, do aprender a ser. Precisamos aqui de uma educação que de fato seja transformadora e que nos aproxime de fato do alcance, do desenvolvimento, né, desses pilares na vida de todos os indivíduos, nossos alunos, também dos professores e das famílias. Afinal de contas, a comunidade escolar toda se desenvolve. Não é só a criança que está na escola para aprender, não é verdade, professor? Indiscutivelmente, indiscutivelmente. E sinto que basta apenas um pequeno exercício de memória para pensar nessa palavra linda que você disse, que é conviver. Conviver significa viver com. Agora, no momento que nós alteramos a ordem das palavras desse conteúdo, nós vemos viver com. Significa viver com o outro, viver em sociedade, viver os relacionamentos, viver a amizade, viver a alegria, viver a fartura do abraço, do apego, enfim, de pensar no outro e ser mais. E não apenas obcecadamente ficar atrás do ter mais. Verdade, professor. Professor, em falando em ter, essa nossa sociedade consumista, muitos professores também mandaram perguntas aqui nessa live, eu não poderia ignorar uma delas, que para muita gente é polêmica, para mim não é não, para você não sei, vou deixar você responder bastante à vontade. A opinião da rede pedagógica da nossa comunidade de professores, educadores, eu já conheço. Tem diferença em se tratando de brincadeiras e jogos? Tem diferença? É brincadeira para menino, brincadeira para menina? Como que você vê isso, professor? Eu creio que é importantíssimo meninos e meninas brincarem juntos. Eu não vejo por que brincar de casinha, brincar de comidinha, é brincadeira de menino, de menina. Eu não vejo por que
Brincar de pega-pega, brincar de corredor, é brincadeira de menino. Não! Homens e mulheres precisam aprender a conviver e se relacionar. E nós teremos um mundo de fartura, um mundo de paz, um mundo de felicidade, hora que homens e mulheres olharem para o outro como menininhas e menininhos, com aquela mesma pureza de perceber que há uma diferença, mas há uma unicidade naquele sentimento, naquele apego, naquele respeito e naquele aprender. Eu não sou capaz de dizer se na minha infância eu aprendi mais com meninos ou com meninas. Graças a Deus, tivemos professores. Muito bom, professor. Professor Celso Antunes, aqui na abertura da terceira semana Rede Pedagógica Brincadeiras e Jogos. Uma formação à distância 100% gratuita, de que você, professor, professora, educador, família, pode participar sem pagar nada, nada, nada. Aqui na Rede Pedagógica não tem pegadinha, não tem enganação, você não vai ser surpreendido com nenhuma cobrança. Gente, de fato o que faço para vocês agora é um convite para que vocês venham participar da maior e melhor formação para professores em um espaço colaborativo construído diariamente a muitas mãos. Estamos aqui com o professor, escritor, palestrante, Celso Antunes. Professor Celso, é verdade que você já escreveu mais de uma centena de livros na área de educação? É muita coisa, professor. Eu costumo dizer, às vezes, de uma maneira irônica, pergunte a um velho coveiro quantos sepultamentos ele fez, não é verdade? Então, a quantidade de livros eu devo muito mais à longevidade da vida do que qualquer tipo de processo. Hoje mesmo, quando a minha secretária, que de uma certa forma acompanha o meu trabalho, a Fabiana, chegou para gravar, eu disse, sabe que o tema que nós vamos falar me deu ideia de escrever mais um livro e tal, né? E amanhã eu vou acordar diferente de felicidade. E quero tornar público perante a sua rede que qualquer coisa que precisarem do professor Celso para a sua rede, não existe nenhuma hesitação em solicitar. Porque imediatamente e sem qualquer custo, se não a solidificação dessa amizade, eu lhes entregarei. Vocês podem se valer de qualquer oportunidade, desde que naturalmente pensem que, como nós somos uma organização da qual eu sou um representante, Fabiana, @celsoantunes.com.br, identifica a maneira de que possamos atendê-los com essa plenitude. Muito bom, professor. Muito bom tê-lo aqui como parte da rede pedagógica, participando desse momento, que é de fato um momento épico, histórico. Está todo mundo falando da terceira semana Rede Pedagógica, desse movimento, que são milhares, daqui a pouco, centenas de milhares de professores reunidos para aperfeiçoamento profissional, formação continuada, que precisa existir de verdade na vida do professor. Esse é realmente um movimento grande que começou aqui na Rede Pedagógica no mês de abril e está crescendo. A Rede Pedagógica ela tem vida própria, professor. Por mais que ela tenha uma equipe que trabalha para estruturá-la, para atender todos os usuários, todo mundo que faz parte, é uma rede que tem vida própria, porque é formada por muitas cabeças, por muita inteligência, porque reúne, de fato, educadores, pessoas que se interessam, pessoas que estão comprometidas com o que fazem, que é a educação. Que bom que a rede pedagógica também está inspirando o professor Celso aí, a quem sabe escrever mais um livro, né? Como ele disse aqui para a gente nessa live. Ficamos muito felizes. E em nome de toda a rede pedagógica, a gente agradece essa oportunidade, o fato de você se disponibilizar, estar aqui conosco, participando desse momento. Eu gostaria, professor, que você pudesse enviar uma mensagem. Uma mensagem, você é bastante otimista, sempre nos traz mensagens de fé, de perseverança. Gostaria que você pudesse se dirigir a
todos os professores que estão nos ouvindo agora. No momento, somos 7.600 professores ao vivo, só nessa transmissão. Mas aqui, professor, na rede pedagógica, participam mais de 2,5 milhões de educadores. São professores, em geral, da educação infantil, anos iniciais, mas temos conosco também coordenadores, orientadores, psicólogos e pais que se envolvem, famílias que se envolvem diretamente na vida escolar, no aprendizado das suas crianças. Temos também aqui conosco, claro, muitos professores em processo de formação, muitos estudantes de pedagogia e de licenciaturas. Muita gente, antes de entrar, professor, no curso da pedagogia, dá uma passadinha aqui na rede pedagógica para ver como que é esse negócio, se vale a pena investir aí no magistério e na formação. Gostaria que você enviasse uma mensagem para todo mundo que está aqui na rede. Fica à vontade, professor, a rede pedagógica também é sua, sinta-se em casa. Com muito prazer. Eu vou até buscar uma referência no esporte, e de uma maneira específica no futebol, uma vez que o Brasil é universalmente conhecido como o país do futebol. Quando a gente acompanha o futebol e faz referência a um torcedor, dizendo que ele veste a camisa, está se querendo dizer que ele torce como quem joga. Ele sofre, ele vibra, ele se encanta como quem está envolvido por isso. E eu gosto muito de usar a palavra camisa, transformando-a num acróstico. C-A-M-I-S-A. E com ele sugerindo, nessas 6 letras, 6 procedimentos que deve, ao meu ver, caracterizar a relação de pais com os filhos, de professores com alunos e de professores e pais. C. Trabalhar a criatividade. A. Estimular a atenção. M. Não esquecer jamais, seja qual for a disciplina, de trabalhar méritos e valores. I. Estimular as diferentes inteligências. Inteligências, guardando as devidas proporções, são como músculos do corpo. Aumentam na medida em que se exercita e que se desenvolve. Criatividade, atenção, méritos e valores, inteligências. Né? S, solidariedade, empatia, ver o outro em si, para que aí sim nós possamos chegar ao afinal e levar o estudante brasileiro de amanhã a perceber que o grande resultado que a escola lhe dá não são os números da nota que ele tira, da nota que ele alcança, mas os grandes valores da educação que ele fez é perceber que ele é mais, que ele cresceu, não importa o quanto. Não é 10, não é 9, não é 7, não é 5, não é 100, é 90. É o melhor possível. Mesmo com crianças com dificuldades de aprendizagem, características, às vezes de natureza, eu diria, médica mesmo. Veja, ele pode não tirar 9 ou 10, mas ele pode se tornar melhor. Sempre pensar, bom aluno é quem alcança o melhor possível. O possível de cada um difere. E nesse aspecto, eu espero continuar sempre junto com essa rede admirável. Muito obrigada, professor Celso Antunes, aqui na Rede Pedagógica, na abertura da 3ª semana Rede Pedagógica, enviando uma mensagem maravilhosa, bastante afetuosa para todos os professores que fazem parte da rede, educadores em geral, pessoas que se dedicam, que de fato perseveram nessa missão de educar nossas crianças, nossos jovens e fazem a diferença. Professor Celso, são centenas, são milhares de comentários, nós nem conseguimos contemplar todo mundo que está participando aqui da live com a gente. Nós vamos abrir um post no feed do nosso Instagram para que todos os professores da rede
posso enviar uma mensagem para você, depois vamos enviar para sua equipe, para sua produção, para que você possa ler com carinho, porque de fato, ó, tá chegando muito depoimento, muitos agradecimentos. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma mensagem de uma professora que estava se sentindo desanimada com a profissão. E ela disse que depois dessa conversa, ela sentiu um ânimo novo. E se nós, de fato, conseguimos motivar um professor a continuar nessa caminhada, eu não sei você, professor, mas eu já ganhei o meu dia. Eu fico muito honrado e volto a reiterar que a rede, a partir de hoje, pode contar comigo de maneira absolutamente ilimitada. Foi um grande prazer estar com todo esse pessoal e pode ter certeza, né? Vamos caminhar juntos, porque eu quero repetir o que já falei 3 vezes hoje. Eu não sei como será o amanhã, mas será da maneira que o professor o fizer. Um grande e forte abraço. Obrigada, professor. Um grande abraço de toda a equipe da Rede Pedagógica. Que bom que você também já faz parte da rede aqui com a gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Pessoal, professor Celso Antunes, aqui na abertura da terceira semana Rede Pedagógica, a maior e melhor formação para educadores. Se você está participando aqui com a gente dessa transmissão ao vivo, dessa live, olha, no momento ao vivo já somos quase 8.000 aqui nessa live. Olha só, se você ainda não sabe o que está rolando, que movimento é esse aqui na Rede Pedagógica? Fica aqui comigo que eu já vou te explicar o que está acontecendo. A terceira semana Rede Pedagógica é uma formação à distância, 100% gratuita, de que todo mundo pode fazer parte. Isso mesmo, todo mundo. Estudantes que estão em processo de formação, tanto na área da pedagogia, como áreas afins, licenciaturas, professores que já desenvolvem trabalho em sala de aula, educação infantil, anos iniciais, todos os segmentos, pessoal, pode participar com a gente aqui da Rede Pedagógica. Equipe gestora, coordenadores, diretores escolares, orientadores. Você que se interessa pela temática da educação, todas as famílias que participam ativamente do processo educativo de suas crianças e jovens podem fazer parte da rede e também podem se inscrever nessa formação, que já é, sim, considerada a maior formação que já existiu para professores. Afinal, nós estamos iniciando a terceira semana Rede Pedagógica hoje, no dia 2 de agosto, com mais de 80.000 inscrições. E sabemos que ao longo da semana esse número ainda vai aumentar de forma exponencial, porque muita gente vai ouvir falar, né, desse barulhão aqui na internet que os professores brasileiros e também do exterior estão fazendo juntos. É um momento singular aqui na Rede Pedagógica e, ó, que bom que você faz parte da rede, que bom que você está aqui para nos ajudar a construir. A Rede Pedagógica é uma rede colaborativa, construída diariamente a muitas mãos e que reúne, além de todo mundo que faz parte da rede, especialistas, mestres, doutores em educação, convidados, como tivemos agora o professor Celso Antunes. Gente, tá só começando. Vocês não perdem por esperar. A programação da terceira semana Rede Pedagógica tá incrível. E ainda hoje teremos também, daqui a pouco, ao vivo, aqui no Instagram da rede, professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. Você já ouviu falar do professor José Pacheco, da Escola da Ponte, dessa experiência inovadora em educação? Então fica com a gente aqui no Instagram da rede, não vai embora não, porque está só começando. Pessoal, essa formação, ela acontece do dia 2 a 9 de agosto, certo? Então hoje, domingo, estaremos juntos até o próximo domingo. Acompanhe todas as notícias nas redes sociais da Rede Pedagógica. Você pode seguir a Rede Pedagógica aqui no Instagram, pode curtir a nossa página no Facebook
Inscreva-se também no canal do YouTube da Rede Pedagógica, para que você possa receber conteúdos exclusivos que só serão liberados no canal da Rede no YouTube. Gente, a inscrição para participar da terceira semana Rede Pedagógica ela é fundamental. E a finalidade da inscrição não é contarmos o número de participantes. Nós já sabemos, eu já disse para vocês, até o momento já são mais de 80 mil. Mas você precisa se inscrever para que você tenha acesso aos conteúdos completos. Porque essa formação, ela tem um modelo diferenciado. Ela não acontece só aqui no Instagram por meio de lives. Nós estaremos juntos todos os dias da nossa programação, principalmente a partir das 19 horas, aqui no Instagram da Rede. Mas você precisa fazer a sua inscrição para acessar as videoaulas que serão disponibilizadas pelos especialistas, mestres e doutores durante a terceira semana Rede Pedagógica. As videoaulas dessa formação você só encontrará na plataforma RP-EAD, que é a plataforma de cursos online da rede. Você também precisa fazer a sua inscrição para garantir, de fato, o registro da sua participação e a emissão do seu certificado de 80 horas ao final dessa formação. Lembrando que é tudo gratuito. Inscrição gratuita, formação gratuita e o certificado também é gratuito. Você não paga nada para emitir o seu certificado. A Rede Pedagógica não envia certificados por e-mail. É você, professor, professora, participante da terceira semana Rede Pedagógica que vai emitir o seu próprio certificado na plataforma. Quando terminar, quando concluir essa formação que está recheada de conteúdo, de conhecimento, são muitas videoaulas que os professores da rede prepararam para vocês. Tem também material didático para download que você pode salvar no seu computador ou no seu celular, pode até imprimir. Gente, tá difícil de acreditar, né? Mas não paga nada não, não paga nenhum real. Você pode participar. E aproveita para chamar os seus amigos para participar da Rede Pedagógica e da terceira semana Rede Pedagógica também. Você pode mandar essa live para os professores, educadores que você conhece. É só clicar nesse aviãozinho ó, que está aí embaixo e mandar agora mesmo para os seus contatos do Instagram. E também você pode enviar para os seus amigos, em grupos do WhatsApp, da sua escola, o link para que eles possam se inscrever nessa formação. Como eu disse, e é verdade, está todo mundo falando da terceira semana Rede Pedagógica, inclusive a imprensa. A terceira semana Rede Pedagógica já foi anunciada na televisão, em rádios. Todo mundo está ouvindo falar de um movimento grande dos professores brasileiros e, inclusive, de alguns professores do exterior. É claro que quando a terceira semana Rede Pedagógica virar uma notícia maior ainda, você vai querer dizer, olha, eu estava lá, eu participei da terceira semana Rede Pedagógica e mais do que isso, eu ajudei a construir essa formação. Eu fiz parte do processo de construção dessa formação que reuniu milhares de professores. Portanto, não perca a oportunidade, inscreva-se agora mesmo em www.redepedagogica.com.br. É muito fácil de lembrar esse endereço. Você pode acessar pelo seu computador, pelo celular. www.redepedagogica.com.br. No portal da rede você vai encontrar um banner bem grandão da terceira semana Rede Pedagógica. Você clica na imagem, será redirecionado para a plataforma de cursos online RP-EAD, onde você encontra todas as informações, a programação completa, o currículo dos profissionais que participarão conosco durante toda a semana, e é lá, nesse site, que você faz também a sua inscrição. Lembrando que não paga nada. Aqui na Rede Pedagógica não tem pegadinha, não tem enganação. Em nenhum momento você será surpreendido ou surpreendida com qualquer cobrança relacionada a essa formação. De fato, a Rede Pedagógica é um movimento. E, gente, um movimento grande que está chamando a atenção aí da imprensa, da sociedade.
e também das autoridades aqui no Brasil e no exterior. Inscreva-se agora mesmo em www.redepedagógica.com.br. Tá só começando, você vai se divertir muito durante essa semana, além de fato de poder enriquecer a sua formação profissional. Eu tenho certeza que depois dessa experiência você vai dizer: eu nunca participei de uma formação tão empolgante, porque a energia da rede pedagógica aqui é, ó, lá em cima, é alta mesmo, é alta astral. Afinal de contas, são muitas pessoas reunidas com um propósito comum de transformar o mundo por meio da educação. Inscreva-se em www.redepedagógica.com.br, fique ligado na programação. Teremos também muitas promoções, sorteios aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você também pode fazer parte da nossa comunidade no Telegram. Se você tem o aplicativo Telegram no seu celular, é só pesquisar Rede Pedagógica e entrar para a nossa comunidade, onde inclusive você pode participar. Nós temos o chat da comunidade da Rede Pedagógica. Teremos muitos posts interativos aqui no Instagram da Rede para que você deixe a sua opinião, a sua sugestão, para que você envie também perguntas e dúvidas para todos os professores que irão ministrar minicursos gratuitos durante essa semana. E daqui a pouco, ao vivo, aqui na Rede Pedagógica, professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal. Você não pode perder, daqui a pouco aqui na rede, ao vivo, professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, conhecido nacional e internacionalmente. Aproveita o intervalo só para beber uma água, para garantir a sua inscrição e venha participar com a gente daqui a pouco. Eu estou esperando você, hein? Aqui nessa rede, que é a maior rede de educadores. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau!